Minha gente querida, o diabetes é uma doença que atinge cerca de 415 milhões de pessoas em todo o mundo e continua a aumentar em todos os países. Estima-se que em 2040, não falta muito, hein? Haja um aumento de 642 milhões de pessoas atingidas pela doença. No próximo domingo, dia 14 de novembro agora, vai ser celebrado o Dia Mundial do Diabetes, para reforçar a conscientização a respeito da doença, principalmente para evidenciar a importância da prevenção e oferecer alternativas para as dificuldades enfrentadas pelos pacientes. E para falar um pouquinho mais sobre esse tema, minha gente, eu e você vamos receber aqui no nosso programa ela que é médica endocrinologista. Acolhemos com carinho a doutora Andréa Aldi. Doutora Andréa, boa noite, bem-vinda. Entra na salinha da saúde, doutora. Boa noite. Bem-vinda, doutora, que alegria. Doutora, eu comecei a me assustar com esses números aí, doutora. Tá aumentando, A senhora né, é endocrinologista, Isso dá um mesmo. jeito, doutora. Eu e a população, né? Pois é. Ultimamente, os pacientes estão se alimentando cada vez pior Uau. e deixando de fazer atividade física. Isso piorou muito na pandemia. Os dois ingredientes que o diabetes gosta. Exatamente. Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, doutora? Vamos. Por favor. Gente, a doutora Andréa já está aqui, nossa médica endocrinologista, e está aqui para responder as perguntas, assim, para tirar as dúvidas. Se você conhece alguém, os principais riscos, os fatores de riscos, enfim, o que contribui para o surgimento do diabetes. É uma oportunidade de a gente entender hoje, viu? Doutora, talvez para conceituar, né, o que é o diabetes? Diabetes, por si só, ele quer dizer quando o açúcar no sangue está aumentado. Então, é um conjunto de doenças, porque não tem só um tipo de diabetes, mas que se manifesta com o açúcar no sangue alto. Então, nós temos o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, tem outros tipos de diabetes. Outras classificações? Exatamente. É quando tem açúcar demais no sangue, circulando pela corrente sanguínea. Isso. Todos esses tipos de diabetes, eles se manifestam com açúcar alto no sangue. Mas cada um tem um motivo para acontecer. Mas a gente precisa de açúcar porque o açúcar gera energia. Quando a gente pega um carboidrato, a gente precisa de energia para mover. Então, o que está entrando em conflito aí, doutora? Aí depende do tipo do diabetes, né? Tá. Então, se é o diabetes tipo 1, o que acontece é que falta insulina. Por algum motivo, o pâncreas deixa de produzir insulina, o mais comum é o autoimune, então o organismo passa a produzir anticorpo que agride o pâncreas e faz o pâncreas produzir menos insulina. Sem a insulina, o açúcar não entra na célula e não consegue virar energia, não consegue ser queimado. Uau. Então, esse é o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, o nosso pâncreas ainda produz bastante insulina, mas essa insulina não consegue agir muito bem no organismo. Por quê? Tem um fenômeno que chama resistência à insulina. Então, para que o açúcar entre na célula e vire energia, a gente precisa que a insulina abra a porta. E no caso da resistência à insulina, essa porta fica difícil de abrir. Então, Está enferrujada, ela está emperrada. Está enferrujada, exatamente. Esse é o motivo, o principal motivo. motivo. Aí não entra o açúcar na célula. Isso, não entra o açúcar na célula e daí o corpo fica com deficiência de gerar energia e esse tanto de açúcar circulando na corrente sanguínea. Mas tem insulina e tem açúcar, mas falta funcionar direito. Entendi, falta equilibrar aí. Geralmente tem uma predisposição genética que faz desenvolver esse diabetes tipo 2, junto com a alimentação, falta de atividade física, obesidade. É um conjunto de fatores que faz aparecer o diabetes tipo 2. Agora, quais são os fatores de risco? Ou seja, a senhora já elencou, ou seja, sedentarismo, falta de exercício, etc. O que mais que pode produzir, né, que pode gerar quadros de diabetes? No diabetes tipo 2, principalmente uma predisposição genética. Geralmente o indivíduo tem que ter uma predisposição genética associado à má alimentação, falta de atividade física, o sedentarismo e obesidade. Entendi. Esses são os principais fatores de risco. Também acontece com alguns medicamentos que podem fazer aparecer a glicose alta no sangue, o açúcar no sangue. Medicamentos? Por exemplo, o corticoide. Muitas pessoas usam por conta própria, fazem automedicação, que não é recomendado, e tem efeito colateral que pode aumentar o açúcar no sangue. Então, são diversos fatores. Ô, doutora André, como é que eu sei que o meu sangue tem açúcar demais? Um hemograma acusa isso, doutora?
Um exame de sangue. Na verdade, o nome do exame de sangue é glicose, glicemia de jejum. Então, a gente geralmente não espera aparecer sintoma, porque o diabetes é uma doença silenciosa. E é aí que mora o perigo, porque muitos pacientes não sentem nada, então deixa para fazer exame de rotina só quando é obrigatório pelo emprego ou porque, enfim, acaba postergando os exames e quando vai ver a glicose já está alta. Então a gente precisa fazer exame de rotina, que geralmente contém hemograma, glicose e outros exames, para poder diagnosticar. Então é a glicose, glicemia de jejum, que faz o diagnóstico. Agora, doutor André, de repente assim a gente faz um hemograma, tem alguma tabela, né? Alguma tabela numérica no sentido assim, ó, se você fizer um exame até aqui, você está bem, daqui para cá é o sinal de alerta, daqui já não tem mais solução, já virou diabético. Existe isso? Existe. Na glicose de jejum, até 99 é normal. Glicose de jejum é, ou seja, você tirou o horas. sangue de 8 horas. Isso, 8 horas sem comer. Ok. Pelo menos 8 horas sem comer já é o suficiente. Tá. Então, colheu. E é importante lembrar que tem que ser o exame de sangue, não só a ponta de dedo, que muitas vezes acaba fazendo a ponta de dedo do aparelho do amigo, do vizinho. Entendi. Mas para diagnóstico tem que ser o exame de sangue. Então, até 99 é normal. De 100 a 126 é pré-diabetes. Tá. E acima de 126 é diabetes. Muitas pessoas falam que não existe pré-diabetes, mas existe sim. É uma entidade reconhecida pelas federações e pré-diabetes é um sinal amarelo de que você tem que se cuidar. Muitas vezes a gente consegue reverter e impedir de virar diabetes. Ô doutora, mas assim, eu fiz sei lá, eu participei de uma festinha, comi doces, etc, né? Aí fiquei 8 horas de jejum e de repente lá deu 129 ou 130. Significa que eu já sou diabético naquela única medida que foi feita? Ou de repente assim, eu exagerei, enfim, no dia anterior e deu aquele resultado, doutora? Como é que é? Bem pontuado, tem que ser 2 valores. 2 valores? 2 valores acima de 126. Entendi. Aí você fez, deu 129, já é uma luz acesa. Isso. Né? Já presta atenção, tem que repetir. Deu de novo acima de 126, daí sim é diagnóstico de diabetes. E uma vez diagnosticado diabético, ou seja, é irreversível, ou eu estou nessa margem do pré-diabético, do 100 ao 125,99 ali, eu posso reverter a situação, doutora? No pré-diabetes é mais fácil de reverter a situação. Conseguindo perder peso e melhorando o hábito de vida, dá para reverter. Se o paciente não fizer nada, 50% dos pacientes vão evoluir para diabetes. No caso do paciente diabético recém-diagnosticado, quando conseguiu diagnosticar logo no início, se o paciente conseguir perder em torno de 15% do peso e melhorar muito o hábito de vida, há chance de entrar em remissão diabetes. Uau. A gente ainda não fala em cura do diabetes, mas a gente fala em diabetes em remissão, que pode ser que ele fica dormindo e se ele continuar se cuidando, pode ser que não apareça mais. Mesma coisa paciente que faz cirurgia bariátrica. Quando o paciente tem diabetes e faz cirurgia bariátrica, existe uma chance de entrar em remissão de diabetes. Entendi. Só que é importante lembrar que tem que continuar acompanhando, porque esse diabetes pode vir a aparecer de novo alguns anos depois. Agora, doutor André, vou colocar uma situação, né? Um caso, né? De repente, assim, a pessoa está lá beirando entre o normal e um pouquinho já do pré-diabético ali, né? Mas ele está tomando remédio controlado, enfim, não sei se é estatinas, enfim. É metformina, é mais comum. Metformina. Está tomando a metformina, assim. Então, mas ele está naquele periodinho ali, ultrapassou o normal e está... Ou seja, se ele tirar o remédio, significa que ele vai avançar direto lá para o diabético? Na verdade, teve um estudo que comparou o uso de remédio com a mudança de hábito de vida no paciente com pré-diabetes. Tá. E esse estudo mostrou que os pacientes que melhoraram o hábito de vida, mesmo sem remédio, entraram mais em remissão do que os pacientes que só tomaram remédio e não fizeram nada. Tá. Então, a chance de você evitar de se transformar em diabético mudando o seu estilo de vida é maior do que quem só toma o remédio e não faz mais nada. E quem não faz nada, toma o remédio e para de tomar remédio, também aumenta as chances para virar diabético. Mas o principal é melhorar o hábito de vida. Ok. Mais importante que o remédio. Poxa vida, né? Então, tá vendo? Eu estou fazendo as minhas perguntas, eu estou interessado, porque a minha família, doutora, ou é coração ou é diabetes. Ou seja, eu tenho esse histórico familiar também, então tem que ficar muito atento, né? Tem que se cuidar. Tem gente que inclusive fala, eu sempre me cuidei, sempre fiz tudo e acabou aparecendo o diabetes. Porque o diabetes tipo 2, ele tem um fundo genético muito importante. Entendi. Então, tem que fazer a sua parte, tem que se cuidar e tem que fazer exame de rotina.
Não espera aparecer sintoma para fazer os exames. Gente, nós estamos ao vivo. Se você tem perguntas, 0300 210 1210, fique à vontade de usar o telefone e ligar para a gente agora, viu? Doutora, não espere chegar, etc. Quais as consequências, né, de uma pessoa que é diabético, por exemplo? O paciente com diabetes, ele tem um risco de ter várias complicações ao longo da vida, se o diabetes estiver mal controlado. Eu gosto muito de frisar com o paciente que quando o diabetes tem bom controle, a chance de ter complicação é muito menor. Eu acho bem importante frisar isso. E eu não gosto de ameaças, de você vai perder o pé, você vai infartar. Não gosto, mas é importante saber que tem um risco sim. O paciente diabético, ele tem um risco maior de ter evento cardiovascular, como infarto ou derrame cerebral. Tem um risco maior de ter problema no pé. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tem problema de ter o pé diabético, ferida que não cicatriza, problema nos rins, problema na retina. Então, pode acontecer muitos problemas. Mas o primordial é você saber que pode evitar esses problemas se tiver um bom controle do diabetes, né? Isso é muito importante. Controle do diabetes, exercício, cuidado com a alimentação, né? Alimentação saudável, nem essas porcarias que a gente, né, tem, porque é tudo carboidrato que, né, que é gostoso, é docinho, etc., mas para o organismo que já tem essa propensão, é um sinal de alerta, é perigoso. Ô, doutora, que sinais que o corpo vai dando que ele está com diabetes? Algum sinal externo que a gente pode interpretar? Sim, quando a glicose está muito alta, geralmente acima de 280, 300, aí aparece, o paciente começa a ter muita sede, faz muito xixi, muitas vezes aquela perda de peso inexplicada. O paciente come muito e está emagrecendo, cansaço, fraqueza, indisposição. Esses sintomas aparecem quando a glicose, o açúcar no sangue já está muito alto. Então é isso que eu te falei, quando a gente vai ver, já está muito alto o diabetes. Visão embaçada, tudo isso pode aparecer. Tem gente que descobre quando já tem função dos rins alterada, ou fez um machucado no pé e não cicatriza, aí vai fazer exame de sangue, tem diabetes. Então, são vários sintomas que podem aparecer, mas não pode esperar aparecer o sintoma para descobrir o diabetes. O ideal é descobrir antes de ter sintoma. Agora, doutora, assim, vocês médicos dizem assim que a gente tem que tomar de 2 a 3 litros de água por dia, se hidratar bem. Então, ao tomar água, líquido, enfim, a tua bexiga está trabalhando, o teu rim está trabalhando. Então, é normal que você vá urinar mais vezes, etc. Então, existe qual é o sinal de alerta? Opa, é porque eu me levantei 3 da manhã e fui para o banheiro, senti vontade de urinar. Isso já é um sinal de que a diabetes está dando um sinal de alerta? Como é que é? Geralmente é uma sede que não passa nunca e é uma urina que faz demais sem parar. Mesmo às vezes não bebendo tanta água, o paciente vai muito ao banheiro e é uma urina bem diluída, bem clarinha, porque toda a glicose está indo embora junto na urina. Então o paciente ele fala, a boca fica sempre seca, bebe copos e copos de água e não mata a sede. Diferente do quando a gente bebe água para matar a sede e fica satisfeito. No paciente com diabetes controlado não, é uma sede que não acaba. Olha que interessante, gente. O assunto de hoje é diabetes. Se você é diabético, tem alguma dúvida, está sentindo algum desses sintomas, por favor, liga para a gente. Aproveite que a doutora está aqui para dirimir todas as dúvidas hoje no programa Saúde e Fé e nós estamos ao vivo. O assunto de hoje é diabetes, é muito delicado, viu? Ô, doutora, então quer dizer que, mas o fato de urinar bastante, você está jogando glicose, isso não é bom? Não, porque nesse caso da glicose, do açúcar muito alto, ela é tóxica para os rins. Todo açúcar alto no corpo, ele é muito tóxico, então ele vai matando as células. No caso do rim, ele vai matando, é como se ele estivesse queimando as células do rim. Isso a longo prazo faz perder a função renal e daí pode chegar até na diálise. Então é um mecanismo que o corpo tenta fazer para controlar a glicose, mas às custas de depois consequências. Ô, doutora, a senhora falou do pâncreas. O pâncreas, ele produz a insulina. Quando tem demais, ele joga para a célula para controlar. Quando tem de menos, aí entra em ação o glucagon também, que é do pâncreas. Ou seja, o que pode prejudicar o pâncreas, que é esse órgão, esse órgão endocrinológico, né? Que aí é tão fundamental, doutora. Uma causa comum é a pancreatite alcoólica. Então, ingestão de grandes quantidades de álcool pode agredir o pâncreas. Ele é como se ele ficasse inflamado e doente, e daí pode culminar com diabetes insulino dependente, porque o pâncreas pode parar de produzir insulina. Tanto a pancreatite aguda por conta do álcool,
ou crônica, de um paciente que ingere álcool muito tempo. Outras causas de pancreatite também podem acontecer de fazer o pâncreas perder a função. É um pouco comum também a pancreatite causada por pedra da vesícula biliar, quando sai da vesícula e entope o canalzinho do pâncreas. Entendi. Então, qualquer causa que faça o pâncreas ficar doente pode culminar com a deficiência de produção de insulina, ou tumor de pâncreas, algumas outras doenças mais raras. Gente, olha quantas informações valiosíssimas estamos aprendendo hoje aqui ao vivo no Saúde e Fé. Tem alguém na linha? Opa, foi só chamar, doutora. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, o nosso amigo Roosevelt, é isso? Roosevelt. Ele, Que maravilha. Fala da onde, meu amigo? Brasília. De Brasília, olha que maravilha, viu? Deus abençoe, seja muito bem-vindo, está acompanhando aí o Saúde e Fé, ligadíssimo na TV Aparecida. Ô, seu Roosevelt, qual é a sua pergunta para a doutora Andréa? Doutora Andréia, grandes emoções causa diabetes? Uau, né? Que maravilha. Obrigado, seu Roosevelt. Deus abençoe o senhor. Vai ouvir aí no conforto da sua casa em Brasília. Vamos arrumar Brasília, seu Roosevelt. Vamos arrumar Brasília, viu? Não vamos levar tanta doença aí para Brasília. Doutora, emoções, estresse, cargas emocionais, situações de perda, de luto, ou seja, tudo que envolve as nossas emoções pode ser estupim para o surgimento de diabetes? Na verdade, grandes emoções num paciente que já tem diabetes pode causar um aumento da glicose no sangue, pode causar o açúcar alto. Paciente não diabético, que não tem predisposição a ter diabetes, normalmente isso não vai causar um diabetes. Então, paciente saudável, que não tem predisposição nenhuma, pode ter grandes emoções e não vai desenvolver diabetes. Mas no paciente já diabético, sim, grandes emoções podem causar o açúcar alto no sangue, com certeza. Ô, doutor André, talvez assim, completando a pergunta dele, situações de emoções, várias situações, enfim, de origem emocional, pode levar a pessoa a descompensações. Então vai comer mais, vai ficar mais ansioso e nessa ansiedade, né, enfim, isso pode também ser associado? Pode, isso também pode acontecer. Eu costumo explicar que o estresse do dia a dia, o estresse do trabalho, do dia a dia, isso por si só não vai causar o açúcar alto no sangue. Mas como o Frei falou, a pessoa estressada pode comer mais, não tem tempo para se organizar, vai comer mal, come fast food, isso tudo é um conjunto de coisas que pode fazer o açúcar ficar alto no sangue também. Entendi. Temos mais ligações? Gostei de ligação. Quando começa a ligação, eu quero atender, viu? Opa! 0300 210 1210. Alô, boa noite. Alô? Alô? Dona Catarina, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Que Deus abençoe. Tá ligando da onde, Dona Catarina? Curitiba, Paraná. De Curitiba. Morei aí em Curitiba, estudei em Curitiba, fiz faculdade de Curitiba aí, de filosofia em Curitiba. Oh, que maravilha, que saudade de Curitiba. Tá acompanhando o Saúde e Fé e hoje o assunto certamente lhe interessou bastante pelo tema diabetes. Qual é a sua pergunta para a doutora Andréa? A minha pergunta é sobre a diabetes, que ela sobe muito e que uma hora ela está muito alta e outra hora está baixa. Então daí ele fica descontrolado, né? Tá, ô, dona Catarina, só para... Pois não. E eu tomo remédio, eu tomo insulina, e tomo 2 tipos de insulina. Entendi. A VH e a regular. Certo. Então a senhora quer saber por que varia tanto, hora tá alta, hora tá baixa, enfim, né? Obrigado, dona Catarina, um beijo para a senhora, que Deus abençoe, viu? Ligue sempre que quiser e puder, viu? Deus abençoe. Vai ouvir a resposta aí na sua casa. E aí, doutora, mesmo com insulina, tomando insulina, tem uma variação. Por que isso acontece? Isso pode acontecer. Boa noite, dona Catarina, sou paranaense também. É, de Londrina, gente, olha que maravilha. Alô, Londrina! Isso pode acontecer, dona Catarina. A insulina, ela sempre vai ter uma ação fixa, ela tem os horários que a senhora aplica e ela vai ter a curva de ação independente do que a senhora comer.
Só que se a senhora come diferente, geralmente a gente não come sempre igual todos os dias, a sua glicose pode subir ou cair. Então vamos supor que um dia a senhora vai numa festa, come bastante bolo, nesse dia o açúcar vai ficar alto no sangue. E no outro dia a senhora não quis comer, resolveu fazer mais dieta na hora do almoço e não comeu quase nada, a sua diabetes vai cair nesse dia, porque a senhora sempre aplicou a insulina no mesmo horário e na mesma dose. Então, infelizmente, essa é uma dificuldade que a gente tem em paciente que usa insulina, porque realmente a nossa açúcar pode variar de acordo com as emoções, de acordo com a alimentação, com a atividade física. E isso a gente precisa entrar num acordo de organizar a alimentação, os horários que vai comer, quanto vai comer, para poder ajustar a sua dose de insulina de acordo com a sua rotina. Maravilha, como vale a pena perguntar, viu? Estamos ao vivo, se você quiser ligar, perguntar de novo, fique à vontade, viu? Enquanto a ligação não chega, eu perguntei antes de sair para o intervalo, ou seja, diabetes é uma doença de gente grande ou uma criança, um adolescente, um jovem também pode ter, doutora? Pode ter. Uau. Os dois. O diabetes tipo 1, que é o diabetes que precisa de insulina obrigatoriamente, é mais comum aparecer na infância e adolescência. E o diabetes tipo 2 é mais comum na idade adulta. Tá, mas aparece na infância e adolescência, depois desaparece na fase adulta? Não, ou fica? Fica. Uma vez diabético tipo 1 é para sempre, porque Entendi. daí o pâncreas parou de produzir insulina. Agora eu posso ter tipo 1 e tipo 2 também ao mesmo tempo em mim, doutora? Não. Ah. O que acontece muitas vezes é assim, o tipo 2, depois de anos... É estilo de vida. Isso. Tá. Depois de anos de diagnóstico de diabetes tipo 2, então vamos supor, paciente que descobriu diabetes com 40 anos. Daí tá com 70 anos, já tem 30 anos de diabetes. O pâncreas pode ficando cansado e ele vai deixando de produzir insulina. Ou por conta do estilo de vida, só o remédio não dá conta de baixar a glicose, o açúcar no sangue, daí tem que entrar com insulina também. E nesse momento, às vezes, as pessoas confundem que o diabetes tipo 2 virou tipo 1 porque precisa de insulina. Mas não é isso, é um diabetes tipo 2 que no decorrer da vida precisou de insulina para controlar. São de origens diferentes. Exatamente, a origem é diferente. Uma coisa importante pontuar que aumentou muito o diagnóstico de diabetes tipo 2 nas crianças e adolescentes, o que não era comum. E isso está acontecendo por conta da obesidade infantil. Obesidade infantil, as crianças estão muito tempo Exatamente. no sofá, videogames, etc., não tem atividade, não saem para caminhar no parque com a família, com os pais, enfim, olha o resultado. Então, obesidade infantil que se dizia lá atrás, nossa, criança gordinha, a criança fofinha, que saúde! Hoje já não é bem assim, gente. Hoje é um perigo, doutor. É um perigo, é um diabetes É uma bem, bomba relógio. bem grave. É um diabetes grave, de difícil controle e aumentou muito, inclusive na pandemia. Ainda não tem estudo para falar exatamente números, mas os especialistas estão vendo muito mais chegar no consultório pré-diabetes ou até diabetes mesmo na adolescência. Entendi. Doutora, a gente sabe da importância dos nossos órgãos, enfim, e no assunto diabético, a importância do pâncreas, né? Produzir insulina, glucagon, etc., a gente sabe disso. E quando o pâncreas é acometido por algo mais grave, doutora, estou falando assim de um câncer, que há necessidade ou há possibilidade ou pode surgir a possibilidade de retirar o pâncreas por causa de um câncer, e aí? Aí o paciente fica diabético, insulina dependente e geralmente é um diabetes um pouco mais difícil o controle, porque ele não tem nem a insulina nem o glucagon. Exato. O glucagon é importante porque ele faz o açúcar subir quando está baixo. Então a gente tem uma defesa. O nosso corpo é muito inteligente, o açúcar começa a cair, o pâncreas libera o glucagon que faz o açúcar subir um pouco. No caso do paciente que perde o pâncreas, vai perder a defesa. Então é um paciente que tem muita oscilação da glicose, pode de repente estar muito alta, de repente pode estar muito baixa e não tem essa defesa. Então, é um paciente mais difícil de cuidar, mas tem tratamento também, tem que usar insulina e tem que fazer uma dieta bem adequada, evitar aplicar insulina e não comer, então tem que ser bem regradinho e dá certo, funciona. Ou a diretora já me falou aqui que nós temos mais 2 ligações aqui. O nosso telespectador tem vez, tem voz, tem prioridade absoluta. Alô, boa noite, é a Maria do Carmo, é isso? Sim, Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo, seja bem-vinda, minha linda. A senhora fala de onde? De Recife, Pernambuco. De Recife, conheço a sua cidade, já rezei tantas vezes aí em Recife. Que lindíssimo, viu? Seja muito bem-vinda, viu? E está acompanhando o Saúde e Fé, TV Aparecida ligadíssima aí, não perde o Saúde e Fé, não é mesmo? Não, obrigada. E qual a sua pergunta para a doutora Andréa, doutora? A minha pergunta para a doutora Andréa é a seguinte. Qual a probabilidade de uma pessoa de mais de 75 anos ficar diabético quando é de
hereditário. O pai e a mãe são diabéticos. Obrigado, Dona Maria do Carmo. Olha que maravilha. Fez a sua pergunta. Doutor, de repente a pessoa passou a maior parte da sua vida nada. E de repente, acima dos 75, pode acontecer de ficar diabético? É a pergunta da Dona Maria do Carmo. Boa noite, Dona Maria do Carmo. Pode acontecer sim. Tudo vai depender do seu estilo de vida. Então, depende de como está a sua alimentação, depende da sua atividade física, depende do seu peso. O que eu posso dizer para a senhora? A senhora tem uma probabilidade maior de desenvolver diabetes caso a senhora não cuide da alimentação, ganhe muito peso, né? Não faça atividade física. Tudo isso aumenta a chance de desenvolver o diabetes. Mas dá para controlar muito bem a sua glicose com uma boa alimentação, atividade física e fazer exames anualmente para tentar não desenvolver o diabetes. Tá vendo, linda? Vai dar tudo certo, viu? Temos mais ligação, diretora? 0300 210 1210, fique à vontade, viu? Olha o telefone tocando, que maravilha, que som gostoso, que som gostoso. Boa noite, seu Paulo! Alô, boa noite. Boa noite, meu irmãozinho querido. O senhor fala da onde? Noite. Fala da onde, seu Paulo? Oi, Bujimirim, São Paulo. O Mirim, São Paulo, está acompanhando o Saúde e Fé, TV Aparecida ligadíssima aí, 100%. E qual é a sua pergunta para a doutora Andréa? Eu tive no médico. Fala só pelo telefone, esquece Alô? a televisão. Esquece a televisão agora, Oi. só fala pelo telefone. Isso, abaixa o volume da televisão. Ajuda aí o seu Paulo. É, Paulo. Paulo Andreotti, Bujimirim. Qual é a pergunta? Paulo Andreotti, Bujimirim. O que eu quero saber é o seguinte. Eu fui ao médico e ele me falou que eu tenho pré-diabetes. Eu tenho quase 83 anos. Eu peso 70 quilos. Então, o que eu devo fazer? Legal, seu Paulo. Muito obrigado pela pergunta, viu? Interessante a pergunta do seu Paulo, porque geralmente a gente associa diabético com uma pessoa obesa, uma pessoa assim que tem um sedentarismo grande, tem uma constituição física avantajada, enfim. Mas ele é magrinho, né? 83 anos magrinho, pré-diabético, ou seja, não tem um padrão aí, doutora? Tem que ver como é esse magrinho. O senhor já viu que tem paciente que é magrinho, mas tem gordura abdominal, tem a gordura visceral? Geralmente essa gordura visceral é a gordura mais inflamatória e pode fazer desenvolver o pré-diabetes, diabetes, hipertensão. Então é importante ver como que está o estilo de vida do senhor. Primeiro, se o senhor tem genética de diabetes, já é uma chance maior de desenvolver o diabetes. Mas com a genética não tem que fazer. Então o que o senhor pode fazer? Bastante atividade física, desde que o cardiologista libere sua atividade física, e regular a alimentação. Evita comer muito pão, arroz, macarrão, besteira, coisa industrializada. Dá preferência para uma alimentação mais tradicional brasileira, uma alimentação saudável. Pode sim comer o arroz com feijão, mas coloca legumes, salada, coloca uma proteína. Isso tudo vai te ajudar a não desenvolver o diabetes. E principalmente evitar ganhar peso, né? Mantém o seu corpo, saudável, que isso vai te ajudar a não desenvolver o diabetes. Ela falou assim de gordura visceral, ou seja, ela foi elegante na arte de falar assim, barrigudo, né? Aquela barriguinha avantajada, assim. Deixa eu encolher a minha aqui, né? Para ela não perceber tanto, assim, né? Então quer dizer que é isso que é onde é o acúmulo que pode levar, assim, a problemas mais sérios se você já tem essa tendência a ter diabetes, doutor. Sim, geralmente é aquele paciente que fala, eu sou magro, mas só tenho essa barriga. Infelizmente, essa barriga, essa gordura visceral é a pior que a gente tem, é a que mais desenvolve doença, porque ela fica dentro dos órgãos também, né? Entendi. E ela que faz muita resistência à insulina, ela que aumenta o risco de infarto, então é a mais perigosa. Tá vendo, gente? Então, caminhadas, né? Hábitos saudáveis, exercícios, alimentação, isso contribui. Exercício aeróbico, seja caminhadinha, seja sempre com acompanhamento, sempre com orientação do profissional, né, doutora? Com certeza. É importante passar no cardiologista para que ele libere a atividade física, Ok. principalmente quando já tem mais idade. Doutora, Geisa, diretora, tem pergunta pelo WhatsApp? Né? Tem pergunta pelo WhatsApp? Tem, vamos lá. Então vamos assim fazer a doutora trabalhar aí com muito carinho. Então nós estamos ao vivo, nós queremos ajudar você. Diabetes é um grande problema. A gente viu a estatística, já estamos com 412, 15 milhões. A tendência até 2040 600 e
30 milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso no Brasil também. No Brasil, a senhora tem alguma... Mais de 13 milhões. Mais de 13 milhões de Muita diabéticos coisa. já, né? Sim. Olha só. Doutora, a Aretê Barcelos, de Chapecó, Santa Catarina. Boa noite. Gostaria de saber se os exames de diagnóstico são capazes de reconhecer os diferentes tipos de diabetes. É necessário um exame separado para diagnosticar a resistência à insulina? Um abraço para vocês, assisto sempre. Deus abençoe. Obrigado, Aretê. Deus te abençoe. Mandou uma foto linda lá. Que Deus abençoe, viu? E aí, doutora? Sim, é possível. Nos exames de sangue a gente consegue diferenciar o tipo de diabetes. Geralmente o tipo 1 ele tem anticorpo positivo. E também a gente vai pela história clínica do paciente, né? A história clínica é a principal para dar a pista de qual tipo de diabetes o paciente apresenta. A outra pergunta foi da resistência à insulina? Isso, exato. Existe também. A gente dosa a glicose e a insulina e através disso a gente faz um cálculo que chama ROMA-IR. Com esse ROMA-IR a gente consegue ter uma ideia de como que está a resistência à insulina do paciente. Lembrando que uma pista fundamental é o exame físico. Paciente com circunferência abdominal aumentada geralmente tem resistência à insulina. Outro sinal importante no exame físico que tem resistência à insulina é aquela manchinha escurecida aqui atrás do pescoço, o senhor já viu? Chama acantose nigricans. Geralmente o paciente pensa que é sujeira, mas não é. É um sinal indireto de resistência à insulina. Como é que é? Como é que é? Manchinha no pescoço? É uma manchinha marronzinha no pescoço e na axilas também pode aparecer. Entendi. Chama acantose nigricans. O paciente às vezes tenta lavar e não sai. É um sinal indireto de resistência à insulina. Além da barriguinha. Além da barriguinha. Uau, né? Vamos se observar aí. Pede para o seu esposo olhar seu pescoço aí, pede para o seu esposo olhar o seu pescoço também. Importante, viu? Mais perguntas aí. A Flávia Vila, de Anápolis, Goiás. Obrigado, Flávia. Deus te abençoe. Boa noite. Bem-vinda, viu? Tenho uma dúvida a respeito da diabetes gestacional. Após o nascimento do bebê, existe a possibilidade da reversão do quadro de volta para uma vida normal sem a diabetes? Pergunta a nossa amiga Flávia, doutora. Oi, Flávia. Boa noite. Sim, geralmente, depois do diabetes gestacional, a mulher volta para a vida normal. Porém, o paciente que tem diabetes gestacional tem uma chance 50% maior de ter diabetes no futuro. Então, a paciente que teve diabetes durante a gestação tem que obrigatoriamente fazer uma curva glicêmica depois que o bebê nasce, geralmente 1 mês e meio depois ou até um pouquinho depois, mas tem que fazer e tem que acompanhar para toda a vida o nível da glicose, porque tem uma chance maior de desenvolver no futuro. Que maravilha, gente, quantas informações, assim, quantos esclarecimentos, viu? E a diretora já me falou que o 0300 210 1210 está super vivo! Alô, boa noite, dona Yolanda! Boa noite. Boa noite, querida. A senhora fala da onde? Sou de Votorantim. Votorantim, é isso? Isso. Votorantim, que maravilha, seja muito bem-vinda. Está acompanhando o Saúde e Fé, aí pega, que é uma maravilha, a TV Aparecida. E qual é a sua pergunta para a nossa médica ao vivo? Aproveita! Então, doutora, eu Pois não, pode falar. eu fui premiada com diabetes por 60 anos. Só que eu vou em aniversário, eu como doce, como bolo, essas coisas, tranquila. Mas fritura, o diabetes sobe danado. Isso é normal? Então a senhora quer saber sobre a fritura, é isso, né? Isso. Então tá legal. Mas tá controlada a diabetes ou não? Então, tem hora que tá 200, 280, 200 e eu tomo remédio também. Só Entendi. não tomo insulina. Entendi. Eu tenho diabetes tipo 2. Entendi. Muito bem, dona Yolanda, um beijo para a senhora, se cuida, melhoras para a senhora, viu? E muito obrigado pela participação e vai ouvir aí no conforto da sua casa a resposta da nossa queridíssima doutora Andréa. Oi, dona Yolanda, boa noite. Dona Yolanda, eu acredito que o diabetes da senhora não está muito bem controlado, mesmo tomando remédio. Muitas vezes só um remédio não é o suficiente para controlar o diabetes, né? Precisa de outras medicações para associar, otimizar seu tratamento. E eu acredito que mesmo a senhora comendo bolo, docinho nos aniversários, provavelmente está subindo. Às vezes a senhora não faz a ponta de dedo para ver. E a fritura sobe, não necessariamente porque é fritura, mas tem que ver o que a senhora está fritando.
Se é um bolinho de chuva, que é puro carboidrato, açúcar, vai subir. Mas não porque é fritura, mas é porque ele tem carboidrato e açúcar também, tá? Então, tudo que tem carboidrato que a gente come, ele vira açúcar no sangue e faz subir o diabetes, independente se tá frito ou não. Entendi. Dona Yolanda, melhoras para a senhora. Que bom que a senhora fez a pergunta, viu? Que maravilha, gente. 0300 210 1210. Aproveita aí, aproveita a pergunta. Olha, os telefones foi só dizer, ele vem com amor, com carinho, viu? Alô, boa noite, seu José. Boa noite, Davi. Boa noite. Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo. O senhor fala da onde? Eu falo da Paraíba, João Pessoa. Paraíba, tão longe na geografia, mas tão perto no coração, seu José. Seja muito bem-vindo, meu amigo. E qual é a sua pergunta para a queridíssima doutora Andréa? Olha, eu quero perguntar, eu quero saber da doutora se eu sou diabético ou sou pré. Porque eu tomo medicamento para diabetes. A última vez que eu vi o colesterol estava em 150. Aí eu queria saber se eu sou diabético ou se sou pré. Entendi. Em 150 ele falou? Eu não entendi, ele falou colesterol? Seu José, o senhor poderia falar essa última parte ali, que o senhor, quando toma remédio, fica... Está cortando. Está cortando. Isso, está cortando, é isso que a gente não entendeu e a gente quer dar uma resposta legal para o senhor, viu? Né? Eu tomo medicamento. Certo. O senhor está me ouvindo? Ok. Eu tomo medicamento, cloridato de metformina. Metformina. Tomo 4 comprimidos, 2 pela manhã e 2 pela noite. Aí, mais quando que agora eu dei casa, eu estava focando numa bola de neve de comprimido do estômago. Certo. Toda manhã, nesse do meu estômago, eu tomo um medicamento reduzido na farmácia. Certo. Aí, a última vez que eu me estava em 50, para mim que eu estou pré. Certo. Então tá. Agora acho que a doutora já entendeu certinho. Seu José, melhora para o senhor. Muitíssimo obrigado. Um abraço e bênçãos aí para a família inteira. Vai escutar a resposta aí na sua casa, viu? Com muito carinho. Doutora Andréa. Boa noite, seu José. O senhor é diabético, tá? A gente faz o diagnóstico lá no início do tratamento. Então, quando o senhor descobriu que tinha diabetes, começa a tomar o remédio, o diagnóstico está feito. Independente de como tiver a sua glicose, depois é diabetes, tá? No caso do senhor, mesmo que o senhor estivesse descobrindo agora, valor de 150, somado 2 vezes, né? 2 vezes acima de 126, no caso do senhor está 150, seria diagnóstico de diabetes. Mas alguns pacientes têm essa dúvida mesmo. Eles falam, eu tô tomando 3 remédios, agora minha glicose está sempre 100. Então, eu já não sou mais diabético, ou minha diabetes está em 80. É diabético porque fez o diagnóstico lá atrás, está controlado com remédio. Então, é diabetes. Mas continua o tratamento, viu? Continua o tratamento. Não é porque é diabético vai abandonar o medicamento. Graças a Deus, voltou, reduziu e o senhor está ganhando qualidade de vida. Isso é importante, viu? Ô, diretora, tem mais ligações ou pergunta para o WhatsApp? Doutora Silmara de São José dos Campos, a nossa conterrânea, doutora. Boa noite, tudo bem? Obrigado, Silmara. Deus te abençoe, viu? Gostaria de saber se quando alguém tem diabetes, exagerar no adoçante pode afetar o açúcar no sangue também. Eu vou trocar o açúcar pelo adoçante. Melhora? Pergunta a Silmara. O adoçante por si só, boa noite, Silmara. O adoçante por si só, ele não vai mudar o açúcar no sangue, mas depende de onde você vai colocar o adoçante. Você vai colocar o adoçante num cafezinho, ok, não vai mudar o açúcar no sangue, mas você vai colocar o adoçante numa sobremesa que já tem um monte de carboidrato, aí vai aumentar a glicose no sangue, não por causa do adoçante, mas por causa do carboidrato. Entendi. O Valdir Ribeiro, também de São José dos Campos. Hoje São José dos Campos resolveu ligar, viu? Obrigado, Valdir, Deus te abençoe. Gostaria de tirar uma dúvida. A pessoa que toma insulina, mas não faz dieta, pode prejudicar o próprio tratamento futuramente? Pergunta o Valdir, doutora. Com certeza. A dieta é a base do tratamento do diabetes. Quanto melhor for a sua dieta, mais fácil vai ser para controlar o diabetes, né? Senão vira uma bola de neve. Come muito,
coloca insulina, não controla o açúcar no sangue, aumenta a insulina, aí come mais ainda, aumenta a insulina de novo e assim vai. Então, quanto melhor você comer, melhor vai ficar a sua diabetes, melhor vai ser a qualidade de vida. E o Ricardo Stuck, né, de Itu, São Paulo. Obrigado, Ricardo. Deus te abençoe. Gostaria de perguntar por que aos 48 anos eu adquiri diabetes tipo 1 após uma cirurgia da coluna. O mais comum seria ter adquirido o tipo 2, não é? Obrigado e Deus abençoe. Exatamente, Ricardo. Agora, fez essa pergunta difícil, só quem pode responder é a doutora. Oi, Ricardo, boa noite. O ideal seria eu ver exatamente seu histórico, o que aconteceu. Como o senhor falou, realmente o mais comum é tipo 2, mas o que aconteceu nessa cirurgia de coluna? Será que usou muito corticoide? Será que, coincidentemente, o senhor desenvolveu um diabetes tipo 1 do adulto, que é raro, mas pode acontecer? A gente chama de LADA, que é o diabetes tipo 1 de adulto, que o paciente tem um anticorpo e vai apresentar só na fase adulta e daí abre o diabetes tipo 1. É muito difícil te responder sem saber exatamente o seu histórico de saúde. Tá? Tem que ver se realmente é tipo 1 ou não, dosar a sua insulina, se o senhor produz mesmo insulina ou não, a gente consegue fazer isso no exame de sangue para dar um diagnóstico mais certeiro. Doutora, então, a senhora é endocrinologista. Qual o ideal seria passar no endocrinologista uma vez por ano, ou sentir algum desses sintomas, visão turva, ou indo demais no banheiro, enfim, tendo circunferência abdominal avantajada? Qual é o ideal de passar, de fazer um acompanhamento, doutora? Paciente com fator de risco, que é o caso da obesidade, com genética ou com a circunferência abdominal aumentada, tem que passar no endocrinologista pelo menos uma vez por ano. Se está tendo sintoma, vai imediatamente no endocrinologista fazer os exames porque está acontecendo alguma coisa. Se tem fator de risco uma vez ao ano ou idealmente de 6 em 6 meses. E paciente que não tem fator de risco nenhum, tem que fazer exame de rotina uma vez ao ano, obrigatoriamente, porque não espere ter sintomas para fazer exame para ver como é que está o seu açúcar no sangue. Pode estar alto e você ainda não está sentindo nada. O brasileiro, ele come bem, ou seja, a gente ainda, infelizmente, temos situações de gente passando fome em nosso país, infelizmente. Temos a cultura do desperdício ainda em nosso país, que precisamos rever tudo isso. É uma questão de cultura, de conscientização e de solidariedade para com aquelas pessoas que não têm o que comer, enfim. Mas, assim, de modo geral, o brasileiro está comendo mal, doutora. Está, assim, priorizando muito os fast food da vida, ou seja, ingerindo situações que a médio e longo prazo vão prejudicar. Sim, exatamente. A nossa dieta é fantástica. A dieta tradicional do brasileiro, arroz, feijão, legumes e uma proteína é excelente. Mas cada vez mais a gente tem fast food em cada esquina, é muito rápido, muito prático e muito barato. E nessa pandemia isso se acentuou, doutora? Muito. Ou seja, eu não posso sair de casa, enfim, mas eu ligo lá. E geralmente é isso que a gente compra, que a gente adquire, doutora. Exatamente. Isso faz muito mal para a saúde a longo prazo. Junto com isso, o sedentarismo, né? Hoje em dia diminuiu muito o índice de pessoas que fazem atividade física, principalmente por causa da pandemia. Então, mas agora já dá para voltar, pelo menos para os parques, fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Se ainda está inseguro para ir para academia, faz alguma coisa ao ar livre, mas é importantíssimo voltar para a dieta tradicional do brasileiro e atividade física. O corpo foi feito para o movimento, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Andréa Samara Audi. Gente, olha, vamos passar na tela todos os contatos. Instagram é @doutora_Andréa_Audi, Facebook é @doutora_Andréa_Audi, o site é www.andreaaudi.com.br e os telefones aqui é 12 99700 6080. Eu vou pegar no pé da minha produção aqui, doutora, porque coloca uma letrinha tão pequenininha, doutora, assim, né? Tão pequenininha assim, mas consegui, viu? Mas tá tudo na tela aí para você.